E hoje eu vou mostrar para vocês qual a diferença entre número, algarismo ou numeral. Você sabe essa diferença? Muitas pessoas pensam que isso aqui significa a mesma coisa, um número, algarismo ou numeral, mas não, são coisas distintas. Quando eu falo o número é um conceito de quantidade ou medida. Se eu fizer 5 pontinhos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho uma quantidade de pontos. O conceito dessa quantidade é o que eu chamo de número. Assim como uma medida. Se eu tenho 1, 2, 3 centímetros, por exemplo, eu tenho uma medida de 3 centímetros. Esse conceito de medida é o que eu chamo de número. O algarismo é o símbolo que eu represento esta quantidade, este número. Nesse caso aqui de 5 pontinhos, o algarismo 5 é o símbolo que eu utilizo para representar essa quantidade de pontinhos. E neste caso aqui de 3 centímetros, essa medida de 3 centímetros, o algarismo 3 é o símbolo que eu utilizo para representar esta medida, esta quantidade de medida. Então a diferença entre o número e o algarismo é que o número é o conceito de quantidade e o algarismo é o símbolo que eu utilizo para representá-lo. Já o numeral não é um símbolo, ele é uma palavra. 5 é o numeral que eu utilizo para representar este algarismo e esta quantidade. Assim como nesta medida aqui, o numeral 3 é o numeral que eu utilizo para representar esta quantidade desta medida. Então, a diferença entre número, algarismo e numeral é que o número é o conceito da quantidade ou da medida, o algarismo é o símbolo que eu utilizo para representar esse conceito de quantidade ou medida, e o numeral é a palavra que eu utilizo para representar esta quantidade, este conceito de quantidade, ou a palavra que eu utilizo para representar este algarismo, beleza? Essa é a diferença entre número, algarismo e numeral. Sendo que no caso do numeral, eu tenho o numeral cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário, mas isso aqui já é uma outra coisa. Agora eu quero explicar para vocês a diferença entre número, que é o conceito de quantidade ou medida, algarismo, que é o símbolo que eu represento esse conceito de quantidade ou medida, e o numeral, que é a palavra que eu utilizo para representar esse conceito de quantidade ou medida. Beleza?